Queria que você abrisse a palavra de Deus no livro de Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 30. Vê se seu irmão está precisando de uma carona aí na Bíblia. É importante que todos leiam a palavra do Senhor, amém? Capítulo 30. Amém ou misericórdia? Então vamos lá, diz assim a palavra do Senhor. Versículo 1. Quando Davi e seus soldados chegaram a Ziclag, no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado o Neguebe e incendiado a cidade de Ziclag. Levaram como prisioneiros todos os que lá estavam, as mulheres, os jovens e os idosos. A ninguém mataram, mas os levaram consigo quando prosseguiram seu caminho. Ao chegar a Ziclag, Davi e seus soldados encontraram a cidade, o quê? Destruída pelo fogo, e viram que suas mulheres, seus filhos e suas filhas também tinham sido levados como prisioneiros. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças. Repita assim: então Davi e seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças. As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas, Ainoã de Jeziel e Abigail de Carmelo, a que fora mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e de suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Repita assim: Davi fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: traga-me o colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi. Ele perguntou ao Senhor: devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu: persiga-os, é certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Davi e os 600 homens que estavam com ele foram ao ribeiro de Besor, onde ficaram alguns, pois 200 deles estavam exaustos demais para atravessar o ribeiro. Todavia Davi e 400 homens continuaram a perseguição. Encontraram um egípcio no campo e o trouxeram a Davi. Deram-lhe água e comida, um pedaço de bolo de figos prensados e 2 bolos de uvas passas. Ele comeu e recobrou as forças, pois tinha ficado 3 dias e 3 noites sem comer e sem beber. Davi lhe perguntou: a quem você pertence e de onde vem? Ele respondeu: sou um jovem egípcio, servo de uma amalequita. Meu senhor me abandonou quando fiquei doente há 3 dias. Nós atacamos o Neguebe dos Queretitas, o território que pertence a Judá, e o Neguebe de Calebe, e incendiamos a cidade de Ziclag. Davi lhe perguntou: você pode levar-me até este bando de invasores? Ele respondeu: jura diante de Deus que não me matarás, nem me entregarás nas mãos de meu senhor, e te levarei até eles. Quando ele levou Davi até lá, os amalequitas estavam espalhados pela região, comendo, bebendo e festejando os muitos bens que haviam tomado da terra dos filisteus e de Judá. Davi os atacou no dia seguinte, desde o amanhecer até a tarde, e nenhum deles escapou, com exceção de 400 jovens que montaram em camelos e fugiram. Davi recuperou tudo que os amalequitas tinham levado, incluindo suas 2 mulheres. Nada faltou, nem jovens, nem bens, nem qualquer outra coisa que fora levada. Davi recuperou tudo. Amém? Vamos orar, Pai, em nome de Jesus. Nesta noite, Pai, nós queremos colocar em prioridade, nesse momento, a Tua palavra,
aonde nós acreditamos que o Senhor tem algo a trazer para cada um de nós. Que o Senhor possa ministrar, Deus, as tuas verdades ao nosso coração e que possamos sair daqui nessa noite, Deus, convictos, ó Pai, do que precisamos fazer para resgatar aquilo que de fato tem valor para cada um de nós. Senhor, que venhamos sair do nível da alma e, ó Deus, e adentrar para o nível de espiritualidade, aonde todas as coisas acontecem, porque são geradas pelo Senhor em nós e através de nós. Assim como Davi se moveu pelo Espírito de Deus, que nós também viemos nos mover pelo Espírito do Senhor. Em nome de Jesus, assim oramos e te agradecemos. Amém. Amados, esse texto da palavra de Deus é um texto assim que eu gosto muito. Eu já preguei essa palavra algumas vezes, mas eu gosto muito dessa passagem porque fala da importância, do valor da família. E nós estamos aí no mover de jejum e oração pela família. Pergunta essa pessoa que está do seu lado, você está levando a sério esse processo de resgate? Amém, amados? Nós precisamos levar a sério. Deus, Ele não procura culpados no nosso meio daquilo que não está dando certo, mas Deus, Ele busca pessoas responsáveis. Amém? Pessoas responsáveis. Às vezes nós temos a agilidade e a prontidão de mostrar para Deus o problema, mas Deus quer que a gente perceba não o problema, mas a nossa parte de responsabilidade diante daquilo que está acontecendo. E esse texto aqui da palavra de Deus fala que algo inesperado aconteceu na vida de um servo de Deus, de um crente, que era Davi, aonde ele tinha ido fazer a vontade de Deus, batalhar as guerras do Senhor, e quando ele voltou, ele viu que a casa dele não estava do jeito que ele tinha deixado. Ele viu que aquilo que ele mais gostava, amava e valorizava tinha sido levado pelo inimigo. Alguém já passou por isso? Já teve essa experiência de você deixar algo de um jeito, né? Ali escrever algo a respeito da tua história, achar que está tudo bonitinho, arrumadinho, e de repente, de uma hora para outra, o negócio muda, vira do avesso, fica de perna para o ar. Alguém já teve essa experiência? É algo que nos abala, sim ou não? É algo que nos abala, é algo que nos abate, é algo que nos deixa sem chão. E Davi, ele passou por isso. Só que a gente precisa entender algo. Há sempre uma reversão, ou seja, uma possibilidade de mudança na vida daqueles que permanecem em Deus. Repita assim: há sempre uma reversão para os que permanecem em Deus. Quem é que experimenta a mudança? É aquele que permanece em Deus. Quantas pessoas entram na igreja e entram por um problema? Alguém veio para a igreja ou para Jesus por causa de amor a Ele? Alguém veio aqui? Ninguém veio, mas existe, né? Existe até aquela frase que parece um versículo: quem não vem pelo amor, vem pela dor, né? Mas não é um versículo, é uma frase. Mas 99% das pessoas vêm por um problema, sim ou não? Mas muitas pessoas chegam na igreja por um problema e muitas têm os seus problemas solucionados em Deus. Amém? Mas tem também aquelas pessoas que elas não têm os problemas solucionados, não porque Deus não mudou, Deus não quis mudar, mas porque elas não permaneceram. Repita comigo assim: há um grande milagre gerado na permanência. Amém? Poucos são aqueles que permanecem. Se a gente faz, né, um propósito de jejum, 21 dias, tem gente que já parou pelo caminho. Se a gente faz uma campanha, 7 semanas, as 3 primeiras, bomba. As 4 fica abortadas. Porque as pessoas têm dificuldade de permanecerem. E você sabia que isso tem uma origem no espiritual? Porque hoje tudo está sendo feito, programado para ser muito rápido. Hoje você pode pedir comida pelo telefone, né? Você tem facilidade de falar com alguém lá na China pelo teu celular. Ninguém quer ficar esperando nada.
Eu me lembro que quando eu era criança, tinha aquele telefone, né? Não era sem fio, não, aquele telefone. Você fazia uma chamada internacional. Aí você falava com a operadora primeiro, para ela passar para casa onde você estava ligando. Nossa, era um processo. Tu tinha que ter paciência. Tu tinha que pegar a cadeira, sentado lá no telefone e saber, vai demorar. Hoje não. Hoje você fala diretamente com aquela pessoa. Você pode ver aquela pessoa do outro lado do mundo. Né? Assim é em relação a muitas coisas, né? Enviar documentos, você envia, escaneia e manda para a pessoa, né? Existe hoje toda uma facilidade para você ter algumas respostas, mas nós precisamos entender que, se tratando da nossa família e de Deus envolvido e do diabo envolvido nesse processo, não podemos negligenciar os processos. Deus, Ele abençoa e nos permite vencer os nossos inimigos pela nossa permanência, pela nossa perseverança. Aqueles que abandonam esse processo deixam também de ganhar aquilo que Deus tem preparado para nós. Fala para a pessoa que está do seu lado, o que é teu e que veio de Deus, de fato é teu. Mesmo que hoje não esteja na sua mão, isso não anula o agir de Deus na tua vida. Amém? Não tenha medo de hoje não ter o que você já teve. Não se preocupe em não ter hoje o que um dia foi seu. Porque se você permanecer em Deus, é só uma questão de tempo. Mas só que muitas vezes Deus, Ele quer provar o nosso coração e ver se de fato a gente vai valorizar aquilo que Ele está fazendo, se a gente vai realmente andar na presença dEle como que conhecendo Deus. Repita assim comigo: Deus é o meu Deus e eu preciso ter convicção da maneira como Ele trabalha. Amém? Você precisa conhecer Deus em todas as etapas da sua vida. Talvez você foi atraído para a presença dEle porque Ele se revelou para você como um Deus na sua saúde, como um Deus que te libertou de um vício, como Deus que agiu na sua área financeira, na sua vida familiar. Em alguma área, Deus mostrou a grandeza dEle na tua vida. Mas existe aquele momento onde Deus permite que uma outra área ela seja tocada. E naquele momento não significa ausência de Deus. Significa Deus ainda no controle, porém eu preciso estar na posição da permanência diante de Deus. Amém, amados? O permanecer é algo abençoador para a nossa vida. E nós precisamos entender que aquele que permanece, sempre há para ele uma esperança, uma mudança, uma reversão no quadro que ele está vivendo. Abra sua Bíblia lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 4. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Diz assim a palavra do Senhor, 7 a 10. Acharam aí? Amém, misericórdia? Glória a Deus, né? Os irmãos estão habilidosos. Quem não abriu, ainda fala amém pela fé, né? Tô de olho aí. Às vezes eu vejo que a pessoa está lá em Gênesis, está falando amém. É lá em Coríntios. Glória a Deus. Diz assim, 2 4, 7, diz assim: mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que esse poder que tudo excede provém de Deus e não de nós. De todo lado somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não desamparados ou abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Paulo aqui, ele fala de momentos de nossas fraquezas diante dos acontecimentos. Ele fala que o cristão, ele sofre um baque diante de uma notícia, diante de uma adversidade, porém, ele não permanece nesse mesmo nível. Aí ele fala, né, nós somos pressionados,
né? Mas não o quê? Não desanimados. Você pode ficar desanimado hoje, mas viver desanimado é uma outra história. É o que Paulo está falando aqui. Olha, você pode sentir pressionado e vir um desânimo sobre a tua vida. Tudo bem, mas ficar desanimado não é perfil daquele que conhece o seu Deus. Amém, amados? Ele fala aqui, ficamos perplexos. O que é uma pessoa perplexa? Ela fica surpresa diante de um acontecimento. Caramba, o negócio estava desse jeito e agora está dessa maneira. Você fica surpreso por algo inesperado que vem. Mas ele diz, mas você não fica o quê? Desesperado. O desespero chega, mas ele não permanece. Porque no lugar do desespero, surge o quê? A confiança, a fé no Senhor. Diz aqui também, somos perseguidos, mas não o quê? Abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Você já viveu aquele momento na tua vida de você se sentir lá embaixo, sem vontade de ver ninguém, né? Tamanha a tua tristeza, a tua dor. Parece que não vai ter amanhã para você, mas acaba com amanhã chega. E com amanhã chega a esperança, com amanhã chega o socorro de Deus, com amanhã chega ali o livramento de Deus. Então Paulo, ele fala sobre isso. E Davi, ele viveu esse momento. Tanto é que aqui no capítulo 30, no versículo 5, aliás, no versículo 6 diz assim, Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e de suas filhas. Então, Davi, ele passou por esse momento que Paulo falou aos coríntios. Ficou se sentindo perseguido, angustiado, talvez amedrontado. Porém, foi um momento na vida de Davi, porque quando você lê a Bíblia, né, a biografia de Davi, você vai ver que, na maior parte das vezes, ele era um grande líder, uma grande referência de um homem de fé, de coragem, de ousadia, de intimidade com Deus, né? Era forte diante dos homens, mas diante de Deus mostrava ali as suas fraquezas. Repita comigo assim, não posso desistir, tenho que aprender a ser golpeado e a me levantar. Alguém já assistiu aqui luta de boxe? Ou de MMA? Eu acho assim, adrenalina, né? Eu gosto, mas nas partes assim mais difíceis eu não quero ver. Quando começa o sangue a jorrar, meu Deus, né? Mas é uma adrenalina. Você já viu ali aquele, eu não sei o nome que se dá, se é treinador, né? Eu sei que cada esporte tem ali o seu nome, né? Mas falando treinador, todo mundo vai entender, né? Tanto aquele que pratica o boxe, o MMA e por aí vai, tem ali aquele treinador. Qual é a função, né, desse treinador? É motivar. Quando aquele homem, né, ali, o aluno, aquele que está participando, ele cai no chão, por mais difícil que é o golpe, o que o treinador fala para ele? O que fala para ele? Fica aí mesmo, não levanta não. Bem feito. Levanta, vai lá. Se protege, faz isso. Ele né? tá ficando cansado. Hã? Ele tá ficando cansado. Tá ficando cansado. Começa a mostrar para aquela pessoa outro foco que ele não está vendo. Não é só você que está machucado, não. Ele também está cansado, né? Então, aquele papel, aquele momento é um momento importante, porque a pessoa, ela não só ela está sujeita à queda, mas ela também aprende ali a receber o golpe e a se levantar. Na tua vida, amados, muitos momentos você vai ser golpeado, assim como eu também. Se não é que você está golpeado hoje aqui por alguma situação, mas a questão não é o golpe. Por mais forte que ele seja, em Deus, você sempre será capaz de se levantar, a não ser que você não queira, a não ser que o teu treinador, o teu personal trainer, né, que é o Senhor, através do Espírito Santo, esteja falando para você, levanta, e você decidiu ficar ali prostrado, entregar a luta, entregar os pontos. Isso é uma coisa entre você e Deus. Mas o que a gente precisa entender é essa verdade: por maior que seja o golpe, a mão do Senhor é infinitamente maior. Amém? E a tua vida está na mão de Deus.
Repita assim: a minha vida está guardada na mão de Deus. Então não importa o tamanho do golpe, o tamanho ali da dificuldade, você precisa aprender a viver isso, o golpe, mas também precisa aprender a se levantar como Davi. Davi, ele aprendeu isso. O interessante é que a Bíblia fala que no versículo 4, diz assim, capítulo 30, acharam aí, amados? Quem não é mais coríntio, não. 1 Samuel, capítulo 30, versículo 4. Então Davi e seus soldados, o que fizeram? Acharam aí? Não, né? Misericórdia. 1 Samuel 30, versículo 4. O que diz aí? Então Davi e seus soldados, o quê? Né? Choraram em alta voz até não terem mais força. Né? Nós precisamos entender que esse processo de se levantar após um golpe precisa passar por uma reação natural, que é chamada de choro. Repita assim comigo: o processo de restauração para que eu me levante após um golpe começa no processo do choro. Quem é a mãe aqui que já falou pro seu filho homem assim? Homem não chora. Alguém já falou isso pro seu filho? Mas já ouvimos essa frase, não é verdade? Só que chorar é bíblico. Jesus chorou. Chorar é um processo natural e um processo espiritual para que a gente também cresça. Alguém aqui já sofreu um acidente que sangrou muito? Um atropelamento, uma batida, né? Alguém sofreu. Quando alguém é atropelado, vamos dar um exemplo, atropelado, e quando aquela pessoa que foi atropelada, ela não sangra, quando o sangue fica retido dentro dela, isso é muito mais perigoso do que quando aquele sangue jorra, sim ou não? Há algumas feridas que o corpo da gente, físico, sofre, que quando se sangra, aquilo ali é sinal de vida e de saúde. Quando não acontece isso, aí é preocupante. Vamos dizer que o choro é o sangramento da nossa alma. Repita assim: o choro é o sangramento da minha alma. O que significa? Se você não chora nos momentos de perda, de golpe, de dificuldade, você está correndo um perigo. Porque no lugar do choro vai começar a habitar em você algum outro tipo de sentimento. De ressentimento, de amargura. Já viu aquela pessoa que não chora e fica revoltada? Aquela pessoa que não chora adota ali um perfil de durão. Ninguém consegue, amado. O choro, ele é saudável para nós. Aquele que chora se liberta de sentimentos ruins. Davi estava chorando por causa que a família dele tinha sido levada. Mas eu creio também que naquele momento havia uma batalha na mente de Davi. Talvez, né, a mente dele, né, o mundo espiritual dizia para ele assim: você é valente lá fora, dentro da tua casa você é um perdedor. Olha o que aconteceu com a tua família. Ela foi levada. Cadê seus filhos? Cadê suas mulheres? Havia um conflito. Só que o importante é que quando Davi, ele chorou, ele colocou para fora a angústia, porque diz a Bíblia que eles estavam muito angustiados. Aquilo ali trouxe uma saúde para Davi. Então chorar faz parte do processo de levantar-se após um golpe. Repita assim: se eu choro, eu estou sendo curado e restaurado. Porque esse processo de resgatar algo que você tanto quer e que é valioso para você começa no processo do teu coração. Quantas pessoas hoje estão perdendo algo e estão totalmente acomodadas com essa perda porque o coração delas se endureceram. Então, se o teu coração ele ainda sente a dor de algo, se você chora por esse algo, você tem a certeza que é Deus ali te restaurando para que você possa se levantar e você fazer o que precisa ser feito para que você possa conquistar novamente. Amém? Repita comigo assim: aprender a chorar é aprender a refazer-me de dentro para fora.
Amém? Davi, ele chorou. E aquilo ali foi um tratamento dentro dele para que ele pudesse se levantar e fazer aquilo que precisava ser feito. Porque as pessoas hoje têm dificuldade de se pronunciarem diante de algo. Às vezes a igreja convoca, né, as pessoas para alguma coisa. Vamos dar um exemplo, o mutirão, o evangelismo. Aí o que a pessoa pensa assim? Ah, não estou me sentindo bem, estou enfraquecido, estou desanimado. Sabe por quê, amado? Porque chorar é saudável, mas o choro tem o seu tempo certo de acontecer. Às vezes aquela pessoa sofreu naquela semana um problema, não chorou, não se apresentou diante de Deus aquela causa e vem carregando aquilo. E aí quando há um pronunciamento dela fazer algo, dela construir algo, ela está presa lá atrás. Quantos estão entendendo? Amém? Então chorar que eu falo não é somente o choro. Eu não quero que você entenda apenas que aquela pessoa fica saindo lágrimas. Existem várias maneiras de você expressar a dor. Tem o choro, para algumas pessoas pode ser um silêncio doloroso, você ficar quietinha no seu cantinho ali, né? Teve uma irmã que ela não estava vindo na igreja, aí ela falou assim para mim: ah, parceiro, eu estou na caverna. Eu falei: eu espero que seja a caverna de Adulão que Davi teve, que até aí está formando seus valentes, está dando resultado. Porque se for a caverna que Elias entrou da depressão, até essa caverna Deus mostrou para ele que tinha tempo de entrar e de sair. Falei: quanto tempo você está nisso? Aí ela falou, né? Eu falei: então está na hora de você sair daí. Porque toda dor, por maior que ela seja, ela tem um tempo para ela ser vivida. Amém, amados? Quem não entende isso e não respeita isso, entra por um caminho de perda permanente. Davi poderia ter começado a chorar, né, aqui em 1 Samuel, e chegar em Apocalipse e ainda ver ele chorando. Em Apocalipse, João viu Davi chorando quando essa mulher foi levada e papapá, né? Tem gente que é assim, começou o choro lá em 2010 e hoje ainda está chorando por aquilo. Amado, quem não entende que toda dor e todo processo de perda, de choro, tem um tempo, não amadurece espiritualmente, não se torna um valente. E só quem conquista são valentes de Deus. Amém? Pergunta essa pessoa que está do seu lado: quem você é? Vítima ou valente? Davi foi vítima um dia, mas ele se posicionou como valente. Amém? Eu posso ser uma vítima de alguma coisa um dia. Agora, viver nessa posição é uma escolha da Andréia. Se eu escolher ser vítima, eu não vou conquistar nada. E essa porta que se abre para perda, ela vai permanecer aberta e eu vou só perdendo, me angustiando, me desesperando, me abatendo, me destruindo e por aí vai. Fala para a pessoa que está do seu lado: o teu choro precisa começar e precisa acabar. Chorar é o sangramento da alma. Jesus, ele reconhece isso, tanto é que no Sermão da Montanha, o que ele falou? Bem-aventurado, ou seja, felizes aqueles que choram, porque eles serão consolados. Ou seja, quando aquela pessoa tem um momento de chorar e ela confia em Deus, para Deus enxugar o que? As suas lágrimas. Jesus não está se referindo àquela pessoa que chora e fica chorando, que ela vai ser consolada. Não, não vai ser. Até porque o consolo e toda ajuda, ela sempre vem. Mas as pessoas não reconhecem. Amém, amado? Porque Deus, ele é fiel. Se ele fala: clama a mim e responder-te-ei. Se a Bíblia fala que ele é o nosso socorro presente na hora da angústia, então Deus sempre vai enviar a ajuda. Mas se o nosso coração estiver doente, a gente não vai reconhecer isso. A gente vai ficar só murmurando, angustiado, envenenando outras pessoas com o nosso dilema, com a nossa crise. O que as pessoas que estavam com Davi começaram a fazer? Começaram a se reunir e falar o quê? Vamos apedrejar Davi? Porque ele que colocou a gente nessa enrascada. Porque a gente estava na nossa casa, com a nossa família, e falou: vamos lá lutar contra o inimigo. Aí nós fomos. Agora, quando a gente chegou aqui, cadê a nossa família?
Davi não protegeu ninguém. Foi todo mundo levado. Então vamos apedrejar esse homem. Mas a Bíblia fala que Davi, ele teve uma postura diferente. Davi, ele buscou o Senhor. O que diz aqui no versículo 6. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e de suas filhas. Davi, porém, o quê? Fortaleceu-se, se animou no Senhor, o seu Deus. Quem falou em apedrejar Davi? Os homens. Quem buscou o Senhor? Davi. Quantos buscaram o Senhor? Uma pessoa. Quantos escolheram o caminho da amargura, da rebeldia, né? do isolamento? Os homens. A Bíblia fala depois que eram 600 homens. Você está entendendo que o caminho da bênção vem para todos, mas nem todos encontram esse caminho. É uma opção. Pergunta essa pessoa que está falando: qual é o teu caminho? Como está o teu coração? Amargurado ou confiando no Senhor? É uma escolha. Tem gente que vive com cara de que chupou um limão azedíssimo. No café da manhã, na tarde, na noite. Vive, eu acho que embaixo da língua com limão azedo. Uma coisa horrível. Não está bem com nada. Aí acorda, aí reclama que está sol. Aí se chove, reclama que está chovendo. Aí se pega o VRT, reclama que está cheio. Se anda pela rua, reclama da segurança. Amado, reclama de tudo. Isso aí é a alma o quê? Angustiada. A alma que não teve esse momento que Davi teve, né? De buscar o Senhor, de se abrir e falar: Senhor, toma esse fardo, eu não quero esse fardo. Porque o Senhor me chamou para a liberdade. Hoje a gente reclama de tudo. Amado, imagine a tua vida quando tu era criança. Tem gente que fala para mim: pastora, quando eu era criança eu passava fome, necessidade, minha casa só tinha farinha, só tinha rapadura. Andava, né? Andava de carro, uma Brasília velha. Era trem, ou era pé. Ia para a escola, não tinha material escolar. Hoje teu filho tem material escolar. Quantos estudou em colégio público aqui? A maioria que um dia estudou em colégio público põe seus filhos aonde hoje? E tá tudo ruim. Tá na crise. Hoje a gente não está reformando a nossa mente pela palavra para a gente enxergar as coisas boas que Deus fez. Quando Davi se fortaleceu no Senhor e tomou um rumo diferente, ele estava declarando com a vida dele: o meu Deus, ele é fiel. Eu estava lá atrás das ovelhas, cuidando das ovelhas do meu pai, não era ninguém. O Senhor me deu uma promessa, me ungiu rei. O Senhor me deu vitória, eu não era ninguém, era sozinho. Hoje eu tenho um exército a meu favor. Deus me deu família. Ou seja, Davi, ele se recusou a olhar para aquilo que não estava dando certo e focou naquilo que poderia dar certo, porque ele tinha Deus na vida dele. Aí eu te pergunto: você tem Deus na tua vida, amado? Porque Davi falou assim, ó, a Bíblia fala: fortaleceu-se Davi no Senhor, o seu Deus. Jacó, quando teve uma experiência com Deus pela primeira vez, falou assim: Senhor, se tu me deres, né, me abençoares na jornada e ali me livrar de todo o mal, o Senhor será o meu Deus. Ele não falou é o meu Deus, mas será. Em alguns momentos falava o Deus, o meu pai. Mas Davi falou: ele é o meu Deus, eu vou me fortalecer nele. Quando você vem à igreja, quando você se aproxima de Deus sabendo que ele é o teu Deus, as coisas são diferentes. Pode tudo falhar. E o que o diabo quer é te roubar essa convicção de você, de que o Deus da palavra é o teu Deus. Eu já tive experiência, amado, de entrar na casa de Deus com um problema daqueles, né? E ali o pastor pregando, né? Os irmãos louvando, no início da minha caminhada, e ali eu ficava ouvindo aquilo, fazendo cara de paisagem. Parecia que estava falando de um Deus distante.
Na mente o diabo colocava assim, isso aí não é para você não. Deus está ouvindo eles ali, você não, olha como é que está a tua vida e tal. E sempre ali eu ia na igreja, ficava pensando, Deus faz na vida de A e de B, mas na minha não faz. Deus ouve Ciclano e Bertrano, mas a mim não ouve. Né? As pessoas estão mudando, mas eu não estou mudando. E por aí vai. Até que chega aquele momento que você tem a experiência. É o meu Deus. Aquele momento que você se levanta, né? Com ira. Senhor, em nome de Jesus, eu quero ver o teu poder, a tua glória. Senhor, está nas tuas mãos essa causa. Eu não posso fazer nada. Mas me dá um sinal da tua presença. E naquele momento, você começa a ter experiência do Senhor como seu Deus. Agora, se você fica esperando o anjo descer, Deus falar com você, não vai acontecer nada. Foi o que Davi fez. Eu chorei. Agora eu vou me levantar. E vou me apresentar diante de Deus. Amém, amados? Repita assim comigo. Chorar tem a sua função. Amém? Tem o tempo certo. E nós precisamos entender que quem chora reconhece as suas o quê? Fraquezas. Quando você chora, quando você expõe a sua dor, quando você abre o teu coração, você está expondo a sua fraqueza. E a Bíblia fala o quê? Que Deus resiste aos soberbos, porém dá graça a quem? Aos humildes. Humilde no sentido que é aquela pessoa que tem o coração quebrantado. Deus ele honra, Deus ele exalta. Davi era reconhecido como homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque ele tinha humildade. Ele tinha humildade. Ele chorava, mas ele se levantava e falava, Senhor, a minha confiança está no Senhor. Em nome de Jesus. Fala para a pessoa que está do seu lado. A vida tenta te vitimar, mas você precisa decidir que posição você vai tomar. De vítima ou de valente. Amém? Isso é algo importante. Você precisa discernir o que esse momento está requerendo de você. O que aconteceu, já aconteceu, está no passado, mas hoje, no presente, o que as circunstâncias estão requerendo de você? Quantos querem mudança? Então, se você quer mudança, se as circunstâncias estão mostrando um quadro crítico, mas você quer mudança, você tem que escolher qual vai ser a sua identidade nesses dias. Vai ser a identidade de vítima ou vai ser a identidade do valente que vai se levantar, que vai fazer a sua parte? Independente de quantos vão estar a seu favor ou não. Porque Davi, ele não tinha pessoas ali a seu favor. Mas Davi, ele decidiu o quê? Ser renovado pela presença de Deus. Diz no versículo 6. Porém, Davi se fortaleceu no Senhor, o seu Deus. Repita comigo assim. Eu preciso saber o endereço da minha fonte inesgotável. Amém? Davi chorou ali, no meio de outras pessoas, diz que ele chorou junto com os homens e choraram até não terem mais força. Mas quando se tratou de renovar as suas forças, ele buscou algo particular. Fale para a pessoa que está do seu lado. Você precisa valorizar o quarto secreto da mesma maneira que você valoriza o seu problema. Quem valoriza mais o problema do que o quarto secreto nunca será renovado. Mas quem valoriza a importância do quarto secreto, esse encontra renovação. Foi o que Davi, ele encontrou, renovação em Deus. Foi ele quem buscou. E há momentos, amado, que falta-nos apoio, falta-nos encorajamento, falta pessoas que tenham essa visão de que Deus pode fazer. Eu não sei se você já teve a experiência de contar para alguém um problema e a pessoa falar, é mesmo, eu também estou passando por isso e não sei o que, e fica ali trocando figurinha, né? 6 por meia dúzia. E nada se resolve. Eu fico muito preocupada, às vezes, como pastora, né? Do pós-culto na igreja. Por quê? Porque às vezes as pessoas descem, conversam umas com as outras, dependendo de quem, né? A Silva for conversar, me preocupa. Porque a gente vai conhecendo, né, o perfil das pessoas. Né? Tem aquela pessoa que quando eu sei, né, uma ovelha chega, pastora, eu estou desse jeito, aí eu encorajo, né, essa pessoa a procurar fulano e ciclano, eu dou nome, porque eu como pastor eu sei
com as ovelhas que estão bem, né? E algumas vezes, então eu mando buscar essas pessoas. Mas quando eu vejo alguns procurando outros que eu não indiquei, eu me preocupo. Porque às vezes essa pessoa não é um valente, essa pessoa é um amargurado que está precisando de libertação, de cura. Embora a gente esteja aqui ouvindo falar do mesmo Deus, como aqueles 600 homens estavam, só Davi buscou o endereço certo para a restauração dele, que foi o Senhor. E hoje as pessoas estão buscando endereços errados. As pessoas não querem mudanças, as pessoas querem compartilhar os seus problemas. Né? E compartilhar problema não resolve. Por isso eu sou contra. Você nunca vai me ver postando, né, no Facebook, ora por mim, ora isso, problema disso, soltando piada, né, acerca da situação. Não, porque ninguém precisa saber o que eu estou passando. Quem precisa saber é Deus, porque se Ele não fizer, ninguém vai fazer. Amém, amados? Às vezes nós perdemos tempo em compartilhar problemas e gastamos muito pouco tempo orando e buscando a fonte do fortalecimento para a nossa vida. Amém, amados? Fala para a pessoa que está do seu lado, você precisa conhecer o endereço da fonte inesgotável. Amém? Davi, ele conheceu esse endereço da fonte inesgotável, que era Deus, e ele decidiu buscar o Senhor de todo o teu coração, mesmo que isso ele tivesse que fazer sozinho. Amém? Por mais difícil que seja a luta e o erro pessoal, preciso me aproximar de Deus. Quando aqueles homens ali quiseram apedrejar Davi, talvez reconheceram Davi algumas falhas, como líder, como homem. Talvez Davi tivesse falhado em alguma coisa, voltou, talvez demorou muitos dias na guerra e deixou a família talvez desguarnecida, talvez houve falhas na vida de Davi. Mas eu sei também que se houve falhas, naquele momento que ele buscou a Deus e chorou, abrindo o seu coração, ali ele colocou suas falhas diante de Deus. E Deus é um Deus que Ele não lança no nosso rosto a nossa falha, porque Deus não é acusador, Ele é abençoador, Ele é Pai, e Ele sabe como cuidar de cada um de nós, né? E nós precisamos entender que Davi, ele não se deixou levar pelo nível da acusação, mas pelo nível da graça de Deus. Repita comigo assim: a desgraça não anula a graça, mas a graça me faz vencer a desgraça. Amém? A desgraça não anula a graça, mas a graça te faz vencer a desgraça. Talvez a desgraça seja a afronta, seja ali as artimanhas do diabo, seja ali acusações, seja ali talvez o medo de alguma coisa, mas a graça de Deus, ela é infinitamente maior do que tudo isso que vem contra a nossa vida. E nós precisamos entender isso. Nós, quando erramos, somos muitas vezes levados pelas circunstâncias a permanecer no nível da culpa, né? O diabo, ele nos incentiva às vezes a fazer algo, a tomar uma direção que não vem de Deus, para nos acusar, para nos manter no nível de culpado. Quando Adão ali, ele pecou contra Deus, qual foi a pergunta que Deus fez para Adão? Primeira pergunta: aonde está? Deus não chegou ali e falou: Adão, quem foi o culpado? Adão, por que você fez isso? Não, a primeira pergunta que Deus fez a ele foi: aonde você está? Porque Deus sempre está voltado para a reconciliação, para a comunhão, para relacionamento. Agora, a gente, o ser humano e o diabo, está sempre voltado para o nível da culpa, da acusação. Tanto é que Deus perguntou: Adão, onde você está? Porque ele estava o quê? Escondido. Então fale para essa pessoa que está do seu lado: saia do teu esconderijo. Não é momento para isso. É um momento de valentia diante de Deus. Amém? Então, Davi, ele decidiu procurar e se manter na graça de Deus. E ali ele foi renovado por isso. Uma outra coisa interessante está no versículo 7 e 8. Vamos ler lá, 7 e 8.
do capítulo 30. Então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: traga-me o colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi. Algo muito importante, amados, para a gente poder trazer de volta, aquilo que se perdeu, para a gente entrar no nível de conquista, é a gente valorizar a cobertura espiritual. Repita comigo assim: cobertura espiritual é um elemento importante na hora da crise. Davi buscou a Deus, sim ou não? Foi fortalecido, sim ou não? Mas quem depois Davi buscou? O sacerdote. Davi podia ter ouvido Deus e ir para a guerra, mas ele estaria quebrando um princípio, porque ele tinha em mente o seguinte: há sacerdote, há homem de Deus que foi colocado no meio do povo de Deus para trazer orientação, para trazer uma mensagem de Deus, para colocar o homem em conexão com Deus. E naquele momento era um momento de crise. Então nós precisamos respeitar alguns princípios espirituais. Tem muita gente que está em crise, aí fica de igreja em igreja. Está em crise, aí conta o problema para Nicole na quarta-feira. Aí na quinta-feira procura a Silvia. Aí na sexta procura a evangelista Laércio. Aí no domingo, amado, quem é a tua cobertura espiritual? Quem é aquela pessoa que Deus tem colocado para cuidar de você? Não estou dizendo que você não tem que chorar com os que choram, nem se alegrar com os que se alegram. Mas nós precisamos entender que Deus, ele fala por uma direção. Amém, amados? Deus fala por uma direção. Eu sou a pastora da igreja, mas essa igreja está no mover de discipulado. Ou seja, eu deleguei pessoas aqui para discipular, cuidar de outras pessoas. Se lembra o conselho que Jetro deu para Moisés? Moisés, não dá para você fazer tudo sozinho, não. Você separa pessoas, orienta pessoas para cuidar do povo junto contigo. As causas mais difíceis vão ser trazidas para você. Mas no dia a dia, coloca essas pessoas para te ajudar. E eu tenho, graças a Deus, pessoas que me ajudam neste lugar. Só que essas pessoas não vão impor sobre você princípios espirituais. Vão te ensinar. Aí cabe você ter o coração de Davi, um coração ensinável. Alguém ensinou Davi. Davi tem sacerdote, fala com ele, procura ele. Ainda mais quando você estiver em crise, porque ele vai trazer uma direção do Senhor para a tua vida. E Davi fez isso. Então, momentos de crise são momentos da gente avaliar a nossa caminhada espiritual. Amém, amados? E saber quais são as nossas posturas. Tem muita gente com postura errada, não sabendo, como agir na crise, e fica atirando para todos os lados. No final, não faz nada. Porque a direção de Deus, ela é muito clara. Se você buscar Deus de todo o teu coração, Deus vai colocar diante de você pessoas para direcionar a tua vida. Aí tem momentos que a pessoa vai lá até você, quer direcionar, e você está de cara feia, você não quer saber. Como é que pode? Porque muitas vezes Deus vai te abençoar com uma direção através de pessoas, através de irmãos. Quantas vezes eu conversando com ovelha, ouvi Deus falando comigo através de ovelha, trazendo uma direção. Mas nós precisamos estar o quê? Na família, no arraial. Amém, amados? Repita assim comigo: ninguém caminha sozinho. O diabo procura as ovelhas desgarradas. Amém? O que é ovelha desgarrada? Não é só aquela que está lá fora, não. Desviada, não. Às vezes é aquela que está desconectada de um princípio espiritual. Está desconectada da família, da visão, da unidade. Amém, amados? Eu posso estar aqui, mas ao mesmo tempo estar afastada de todos vocês. Meu coração fechado para vocês. Posso ou não posso? Não devo, né? Mas é uma possibilidade. Assim como também eu vejo que às vezes tem irmãos que chegam aqui depois que o culto começou e sai antes da bênção apostólica, só para não ter que falar com ninguém. Aí eu te pergunto: tem direção de Deus na vida dessa pessoa? Quem é que está na direção disso aí? Não é Deus, porque Deus não trabalha assim. Ah, pastora, aquelas ovelhas, só a graça do Senhor. Eu falei: a gente vive pela graça de Deus, glória a Deus por isso.
Abra sua Bíblia lá em Provérbios 18, versículo 1. O que diz lá em Provérbios 18, versículo 1? O solitário busca seu próprio interesse e rebela-se contra a verdadeira sabedoria. Então, o que Salomão está querendo dizer aqui? É que a solidão, aquele que caminha sozinho, ele tem falta de sabedoria. E é comparado como um rebelde. Diz aqui a Bíblia, o solitário busca seu próprio interesse e rebela-se contra a verdadeira sabedoria. Então repita assim comigo: ninguém caminha sozinho. Caminhar sozinho é rebelar-se contra a sabedoria. Amém, amados? Isso é algo muito sério. E tem muitas pessoas escolhendo isso. Aí fica vendo aquela vida de turista, né, na igreja. Domingo tá ali, aí depois passa. Aí quarta não tá. Aí vai pro pequeno grupo. Aí depois passa 15 dias, 20 dias. Aí a pessoa fica, não, é porque, sabe, eu estava passando por isso, por aquilo outro. Não, amado, isso aí é contra a palavra de Deus. Se Deus quisesse que você caminhasse sozinho, Ele não tinha instituído a igreja. A igreja é um lugar de fortalecimento, é uma família. Amém, amados? É uma família, a gente precisa estar junto, caminhando juntos. Porque é no meio da família que nós vamos ser abençoados. E quando nós obedecemos a voz de Deus, nós nos tornamos abençoadores. Porque quando Davi recebeu a direção de Deus do sacerdote, ele perguntou: Senhor, eu devo ir atrás daqueles inimigos? O Senhor falou: vai, eu vou entregar todos eles nas suas mãos. Aí Davi poderia olhar para os 600 homens e falar assim: agora vocês vão ficar aí, ó, chorando. Seus bandidos, traiçoeiros, traíra. Eu vou caminhar na direção de Deus. Mas não, o que ele fez? Pegou os 600 homens e trouxe os 600 homens para o mesmo nível, né, de espiritualidade dele, de comunhão, de conquista. Porque quando nós buscamos a Deus e temos princípios, nós somos abençoados e nos tornamos abençoadores. Mas o contrário também é verdadeiro. Aquele que quebra princípios se torna uma cobra venenosa. E nós já vivemos momentos, né, de envenenamento. Aquele que quebra princípios se torna um grande veneno e contamina muitos. E para onde essa pessoa vai levar? Né? O que vai acontecer? O que está reservado para frente? Destruição. Pior do que aquilo que o inimigo pode fazer contra nós é o que nós mesmos permitimos fazer conosco. É negar-se a andar no princípio, na caminhada com Deus, né? E andar de acordo com a palavra do Senhor. Fala para a pessoa que está do seu lado: não negocie seus princípios, porque tudo que é teu, mas que hoje não está nas tuas mãos, só vai vir de volta pelos princípios. Amém? Tudo, a Bíblia fala, tudo que foi tirado de Davi, tudo ele teve acesso novamente. Por quê? Ele permaneceu, ele honrou os princípios, e aquele que honra princípios, Deus honra essa pessoa. Ele ali se fortaleceu no Senhor. E nessa noite, amada, é isso que Deus quer, que você seja fortalecido em Deus, que você se volte para os princípios do Senhor e que você decida ser um valente e não simplesmente uma vítima diante dos fatos. Queria que você se colocasse de pé nesse momento e nós vamos orar aqui. Aleluia, Deus. Aleluia, Senhor. Aleluia, Deus. Aleluia, Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Louvado seja o teu nome, ó Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Tu és santo, 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 santo é o Senhor. Louvado seja o teu nome, Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor.
Louvado seja o teu nome, ó Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Louvado seja o teu nome, Pai. Louvado seja o teu nome. Senhor, nós queremos fazer deste lugar, nesta hora, o nosso lugar de refúgio na tua presença. Nós acreditamos no poder que há no refúgio secreto com o Senhor. Eu creio que a experiência de Davi pode ser nessa noite a nossa experiência. A experiência de sermos fortalecidos pela graça de Deus. Porque desgraça alguma consegue anular o poder da graça. Nenhuma desgraça é maior do que o poder da tua graça. E a graça que vem de ti consegue nos ajudar a vencer toda desgraça, todo mal, toda acusação, toda tempestade. Senhor, eu creio que o Deus de Davi é o nosso Deus. O Deus de Davi é o nosso Deus. O Deus da restituição. O Deus que traz novidade em tempos difíceis. Um Deus que muitas vezes prova o nosso coração, mas com o propósito de nos abençoar e de nos tornarmos abençoadores, Senhor. Senhor, tu conhece a nossa vida e sabe as perdas que sofremos nesses dias. Conhece as portas que se fecharam. Conhece, Deus, aquilo que nos doeu no mais profundo do nosso ser. Aquilo que nos fez chorar. O Senhor conhece o coração cuja alma ainda se encontra abatida. O Senhor conhece o coração cuja alma ainda está angustiada. O Senhor conhece aquele que está de pé apenas fisicamente, mas por dentro está se sentindo totalmente derrotado. O Senhor conhece aquele que está sorrindo por fora e chorando por dentro. O Senhor conhece aquele que está aqui por uma obrigação religiosa, por uma fuga, porque não quer que ninguém reconheça o tamanho da sua queda, o tamanho da sua miséria espiritual. O Senhor conhece aqueles que estão usando máscaras, Pai. Mas o Senhor é aquele que viu Davi e viu também aqueles 600 homens. O Senhor curou Davi para que Davi curasse os 600 homens. Nessa noite, Pai, o Senhor não está à procura de pessoas para acusar, mas o Senhor está à procura de relacionamento. O Senhor está à procura daquele que está escondido como Adão esteve, que está escondido como Elias esteve, porque o Senhor ainda ama essa pessoa, e o Senhor diz para nós: ainda não acabou, porque aquilo que hoje não existe mais poderá voltar a existir. Aquilo que hoje você não tem não significa que não terá, mas algo hoje você precisa ter: fé, confiança, permanência, perseverança, constância. Senhor, o cair do homem, mas o levantar é teu. Eu creio que neste lugar há uma mão poderosa. Há uma mão mais poderosa do que a mão do mais terrível adversário. O adversário pode ter levado muitas coisas, mas algo ele não levou a nossa alma. E a oportunidade que o Senhor hoje está nos dando de nos levantar. Oh Senhor, em nome de Jesus, nós queremos nessa noite apresentar a Ti
a nossa vida e pedir a Ti, com a sinceridade do nosso coração, dai-nos uma direção, Deus. Diga-nos o que precisamos fazer ainda hoje. Diga-nos, ó Deus, o que precisamos fazer para que venha de ser trazido de volta aquilo que tanto nos fez sofrer. Permita-nos, ó Deus, ouvir nessa noite o som da Tua voz. Como Davi, ele ouviu do sacerdote Abiatar. Esse nome, Senhor, tem um significado na Bíblia. Abiatar significa Pai excelente. Deus, Tu és o nosso Pai excelente. Tu és aquele que jamais falha. Davi ficou sozinho de amigos, mas não sozinho do seu Deus. E nessa noite o Senhor está sinalizando para nós: eu sou o mesmo ontem, hoje e eternamente. E eu te escolhi, Tu és meu. Sou eu que te tomo pela Tua mão direita e digo: Tu és meu. E ainda que Tu ande pelo vale da sombra da morte, não tema mal algum. 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 Oh, manarabalachei, nerevaia, sei, nerevalai. Não tema mal algum. Não temas. Nerevalabalaçou, nerevaias. Quando passares pelo fogo, eu serei contigo. Porque muitas vezes o Senhor permite que o fogo da fornalha se aqueça. Se aqueça. Se aqueça. Se aqueça. Se aqueça. Mas Ele é o Deus do livramento. Ele é o Deus que te guarda. Oh, manarabalaçou, nerevaxê, nerebaias. Nerevalavanaia, narassuí, nerevaxais. Oh, manarabalaçuí, nerevalai. Quantas vezes as estratégias do seu inimigo era te tirar a fita, mas o Deus da fornalha, Ele chegou na hora e Ele te livrou, porque tu és dele. Tu és dele. Assim como Davi é de Deus, você é de Deus. Quando passares pelas águas, elas não te submergirão, porque o Senhor, com a mão dele poderosa, irá te trazer à tona, para que você possa respirar. Espírito Santo, sopra neste lugar um fôlego novo. Sopra neste lugar um fôlego novo. Existem pessoas aqui, Espírito Santo, que estão sem forças, que se sentem como que morrendo. Oh, manarabalabachei, nerevaias. Mas que o Senhor resgate com mão poderosa e traga à tona, Senhor. Oh, Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que a graça vença a desgraça. Que a graça vença a desgraça. Oh, Deus, em nome de Jesus. Oh, manarabalachê-nerebalai. Espírito Santo, forja os valentes aqui neste lugar. Forja os valentes aqui neste lugar. Que toda paralisia, toda doença de alma,
ela seja vencida nessa noite. Que toda vitimação, todo sentimento de vítima seja vencido pelo poder da graça de Deus. Em nome de Jesus. 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 Em nome do teu Deus, em nome do meu Deus, em nome do nosso Deus. Oh, aleluia. Oh, manarabalashe nerevaias. Enerevalaço nerevaias. Derevalaço nerevalashe nerevaias. Decalavanarabalasho nerevaias. Oh, Deus, em nome de Jesus. Levante a tua mão, meu amado, e declara assim: Senhor, eu creio que Tu és o meu Deus, e eu ouço a Tua voz, que pela Tua graça eu vença toda desgraça, que pela Tua graça eu saio hoje da posição de vítima para a posição de valente. Eu creio que tudo que me pertence e que veio de Ti vai permanecer na minha vida. Neste ano eu conquistarei tudo aquilo que é de Deus para minha vida. Eu me posiciono hoje como valente de Deus. Eu assumo a minha posição e eu creio que a restituição ela virá pelo poder da graça de Deus. Se você crê nisso, aplauda o Senhor. Aleluia.